desembarcou o Thiago, o Michael e o Rafael, foram com a gente. A gente saiu primeiro motorando, não deu pra velejar muito. Velejamos, eu acho que mais no segundo dia, né, Jairo? Deu 3 dias de navegado, o segundo dia a gente não conseguiu velejar acho que quase o dia todo. Mas foi motor no primeiro e no terceiro dia. E na navegação de Rio Grande pra Floripa, a gente viu golfinho, viu leão do mar. É leão do mar ou lobo do mar? Leão do mar. Leão marinho. Leão marinho, pinguim e foca. E não vimos as baleias ainda. Aí de Floripa pra Ilhabela, acho que a gente também viu esses bichos. Não vi, vimos os golfinhos, também não vimos baleia. Chegamos em Ilhabela, encontramos lá com nossos amigos do Cat Guina. Fizemos uma churrascada a bordo do Caboges. O pessoal depois desembarcou, voltaram para suas casas. A gente preparou o barco. O Thiago continuou com a gente e desembarcou somente em Angra. Aí a gente queria parar em Ubatuba, mas não deu tempo, estava muito corrido. Seguimos viagem. Navegação tranquila, tudo certo, nada demais. Chegamos em Angra, nós... Teve um probleminha na chegada de Angra, o piloto... o piloto começou a se perder, não começou a não dar conta. Deu falha na alimentação dele, mas era só problema de contato nos fios ali no braço do piloto. Tirei os fiozinhos, a pontinha dele, renovei a instalação, funcionou. E a quilha voltou a não subir. Né? Antes ela não descia, agora ela não subia. Aí tivemos que resolver isso, fomos até o Bracuí, para ficar tranquilo lá e poder abrir a casa da quilha de novo. Mas o parafusinho que segurava o moitão caiu. Aí a gente só botou o parafusinho de novo no moitão ali e ficou tudo bom. Só que teve que abrir todos os parafusos da casa da quilha e fechar de novo. Mas lá a gente encontrou com a Guta e o Fausto, fomos no cinema, ver Vidas à Deriva, que foi a pior porcaria que eu fiz, ver isso antes de subir pro Nordeste. Quase tive uma crise de pânico vendo o filme. Depois a gente curtiu com os amigos lá, encontrou o pessoal do Prósperos, do Terabitia, com os amigos do Bracuí lá, tomamos um chimas Tacinari, foi bem show. Aí organizamos o barco, embarcamos 2 tripulantes também, para fazer Angra Búzios. Angra Búzios, 15 horas, não íamos parar no Rio de Janeiro. E aí foi super tranquilo também, dormimos no Abraão e no outro dia saímos de manhã, encontramos com o Gigante da Entrepolo, saímos juntos, o Gigante parou no Rio de Janeiro para pegar a tripulação dele e a gente seguiu para Búzios. A gente chegou em Búzios sexta-feira de manhã, tipo meio-dia. Deu tempo só de dar uma descansada, abastecer mais diesel, água. A gente pegou um material que a gente alugou para participar da Refeno, balsa, pirotécnicos, Epirb, enfim, que chegou ali por umas 8 horas da noite e na sexta-feira mesmo a gente já zarpou rumo a Brolhos. Gigante também saiu do Rio de Janeiro, a gente se encontrou mais ou menos no meio do caminho e seguiu junto. Não tinha previsão de frente fria, tinha previsão de frente fria para subir, depois desmanchou e do nada ela surgiu. A gente ia ficar mais ou menos uma semana em Búzios, curtindo, aproveitando, conhecendo, e a melhor coisa, na verdade, que a gente fez foi ir nessa onda sem descansar, sem parar quase e tocar direto, porque depois não aparecia mais frente O pessoal que tava ali ficou subir. mais de semana ali esperando. O pessoal que saiu. Não deu muito vento para velejar, a gente motorou quase que o tempo todo. Foi motor e vela ajudando, era um vento empopado mais fraco, então foi até Abrolhos com motor e vela. Quando a gente despertou no Través de Vitória, acho que era o segundo dia. Passamos o cabo muito tranquilo, né? Um mar muito tranquilo, quase nada de vento. O pessoal inclusive disse que a gente teve muita sorte porque é difícil de ele estar assim. Mas a gente teve muita sorte porque a gente foi uma navegada boa, apesar de ser no motor. E abrimos bastante também. Aí, quando a gente acordou nesse segundo dia em Vitória, começou as baleias. E foi um show à parte. Era baleia pra lá, baleia pra cá, daqui a pouquinho era mais uma baleia, daqui a pouquinho era mais uma baleia, daqui a pouquinho, a baleia ali.
mais uma, mais uma, mais uma. Gente, muita baleia. Pra onde tu olhava 24 horas do dia, tu enxergava um esguicho, ou ela pulando, ou ela dando rabada na água. Teve uma que pulou tipo 5, 10 metros do barco, outra também. Elas passaram muito perto do barco. Isso me deixou com muito medo, mas muito medo a ponto de, tipo assim, Búzios, Salvador, sem dormir. Eu praticamente não dormi, com muito medo. Eu tinha medo de, tipo... Quando a gente começou a ver a baleia no primeiro dia, era no finalzinho de tarde, assim, devia estar escurecendo ali por umas 6, umas 5 horas, pulou uma, acho que 15 metros, 20 metros do barco. A água dela chegou a cair no barco. É. Aí a Bruna eu tava tentando manter a madrugada toda, eu chamava ela 1 hora. Porque nesse caso, nesse trecho, a gente não conseguiu vender o trecho, porque a gente nem chegou a anunciar ele direito, porque a gente ia ficar uma semana e anunciar, e foi tudo muito rápido, então foi só eu e o Jairo. Aí eu tentava ficar a madrugada toda, fazendo turno, chamava ela meia-noite, ficava meia-noite a 1, depois das 4 às 5, ou no amanhecer do dia. E o Jairo ficava lá em cima de 20 em 20 minutos dormindo. Aí, como ela não conseguia dormir por causa da baleia, ela começava a ficar nervosa, chegava lá no cockpit, não dormia. Eu falei, peraí, então vai fazer o turno. Já que não vai dormir, deixa eu dormir. Aí eu fiz uma cama no chão do cockpit ali pra ela ficou ali do meu lado ali, ficamos conversando, daqui a pouquinho ela ferrou no sono e entrou aqui dentro, continuou dormindo aqui dentro. Aí passou. Na segunda noite, nós tivemos a mesma coisa, só que já estava escuro. Só que daí ela não pulou, ela só passou bem coladinha ao barco e deu aquela respirada, aquele esguicho dela. E daí volta a Bruna não dormir de novo. Volta a Bruna não dormir, nervosismo, coisa e tal. Fez a cama no cockpit, dormiu de novo no cockpit. E depois nós chegamos a Brolhos. Medo da baleia pular sem querer, errar o salto e cair em cima do barco. Medo da baleia bater no barco e eu não saber como que o barco ia se comportar. Medo do barco bater também. Medo do barco bater nela dormindo. Medo de tudo. Muito medo, mas muito medo mesmo. Chegamos em Abrolhos. Mas é muito lindo. É lindo. As baleias e Abrolhos. Mas dá muito medo. Chegamos em Abrolhos, um lugar espetacular. Confesso que muito menos desabrigado do que eu imaginei. Lá tinha uma ondulação forte, o barco ficou batendo. No entanto, acho que a gente não passou 24 horas lá. Mas desceu, pediu autorização, desceu, conhecemos o farol, fizemos as trilhas, fizemos fotos, imagens que vocês já viram nos vídeos. Se não viram, volta lá e veja. Jairo, eu tava louca pra dormir, cansada, exausta, eu fui dormir e o Jairo foi conhecer a outra ilha com o gigante, com o Bruno, fizemos um churrasquinho a bordo do Entrepolos. Pedimos daí lá 0 sinal de internet, telefone, a gente ficou quase que 8 dias, 10 dias sem contato com nada nem ninguém, não sabia a previsão. Aí o pessoal da Marinha nos passou a previsão e a gente saiu. Saímos nós e o Entrepolos. Saímos juntos. E aí a gente tava com pouco diesel, a gente decidiu assim. Tinha bastante diesel, só que a gente não tinha diesel até Salvador. Se a gente tivesse que motorar até Salvador, não teria diesel. Aí a gente falou, se a gente fosse velejando, a gente ia parar na Barra Grande, em Camamu. Senão a gente ia parar em Ilhéus, que seria mais fácil de abastecer. Pelo menos era o que a gente tinha as informações. Aí saímos velejando umas 12 horas, depois motor, o vento morreu. Aí vamos para Ilhéus. Chegando em Ilhéus, dormimos uma noite, também sacudindo um pouco. Aí fizemos os cálculos de diesel, coisa e tal, olhamos, tem diesel para chegar em Salvador, não vai precisar abastecer. Porque a previsão tava boa pra gente velejar. Além disso, estava bom pra gente velejar, e velejamos quase que o trajeto todo de Ilhéus a Salvador. Deu umas 24 horas, eu acho. Isso. Aí E mais baleias. E mais pânico da Bruna. E bastante pirajá, Daí os pirajás começaram, a gente não sabia até então o que era o pirajá. E o pirajá, na verdade, pra gente aí do sul, é tipo aqueles temporais de verão, assim. Tá tudo lindo, maravilhoso, do nada ele se forma, vem aquele temporal de 5, 10 minutos, às vezes só chuva, às vezes só vento, às vezes chuva com vento. Ele é mais rápido e nesse daí a gente pegou quase sempre mais chuva do que vento. Teve um dia antes de Ilhéus que eu acho que deu 10 pirajá, mas acho que 1 ou 2 com vento forte. Bota a capa, tira a capa, bota a capa, tira a capa. A madrugada que eu dormi pra gente chegar em Ilhéus, eu dormi com a capa de chuva no cockpit, meus 20 minutinhos de capa de chuva.
E aí chegamos em Salvador, muito legal. Chegamos tudo bem, barco tudo ok. Chegamos lá, ficamos um tempo lá mesmo, porque a gente queria aproveitar, conhecer. A gente já tava beirando 2.000 milhas, tava contente, não quebrou nada no barco, tudo funcionando, beleza. Porque a gente, na verdade, achou até que nem ia chegar a tempo pra Refeno, porque a gente decidiu participar da Refeno muito de última hora. Quando a gente viu que a gente já tava mais tranquilo de tempo e tal, a gente, não, vamos parar aqui pra curtir mais, porque os outros lugares a gente passou batido, né? Então lá a gente parou, não foi pra curtir mais, curtiu, foi uma semana descansando. Também, e dormindo, tirando atraso. E aí, depois a gente, com o barco tudo ok, sem problema nenhum. O Jairo só mergulhou lá porque a gente tava, um dos nossos anodos se soltaram, tava batendo no casco, daí Jairo mergulhou pra apertar, mas a gente viu que a gente tinha perdido. Foi só isso que aconteceu, né? Só de isso. Perder um anodo. Já aproveitei, limpei o hélice ali. Isso. A gente não pintou o hélice, então eu pego e mergulho e limpo ele mais vezes. E saímos rumo a Salvador. E aí recebemos a Rita e o Roberto. Isso. E vamos rumo a Salvador. Com uma possível parada em Maceió. Né? Acabamos não parando, tocamos até Salvador. Aí no amanhecer do segundo dia, rumo a Salvador, também nós talvez velejamos metade do percurso. A outra metade se dividiu entre só motor e às vezes motor e vela. Aí no amanhecer do segundo dia nós estávamos com a grande em pé e o motor. Aí acabamos pegando um cabo, na verdade não foi uma rede, é um cabo, eu acho que é de pescar lagosta no fundo. Um cabo boiado. Tinha bastante boia, ainda cada 40, 50 metros tinha boias, mas o cabo estava solto, tipo uma retinida assim, que boia. E aí por reflexo eu acabei engatando a ré para tentar escapar, mas o cabo já estava solto na minha direção. Né? As boias ainda estavam na minha proa, mas não deu certo. Na verdade deu muito errado. Só que ali beleza, os pescadores vieram, cortaram os cabos, liberaram, a gente foi embora. Aí pela hora que a gente estava chegando em Recife, a gente recebeu a dica para parar no porto de Suape. Daí porque para entrar aqui em Recife depende da maré. Aí a gente ia ter que ficar dormindo lá fora e disse que não é muito seguro, muito legal e tal. Então a gente dormiu ia parar em Suape pra dormir, que era 5 horas daqui. E o pessoal normalmente para ali fora igual, mas a gente resolveu parar em Suape. E o barco já estava fazendo água, que a bomba de porão não parava de ligar. A Bruna me avisou que a bomba de porão estava ligando de vez em quando. Aí eu fiquei pensando nas entradas de água, daí eu falei, bom, pegou uma rede, deixa eu dar uma olhadinha lá no eixo. Aí o selo mecânico estava correndo uma aguinha. Certo, só um ajuste do selo mecânico, eu vou deixar para quando chegar em Suape. Daí eu regulo o selo. Não notei nada diferente. O barco não é dos mais novos, um pouquinho de vibração, um pouquinho de barulho de motor sempre tem. Beleza, tocamos até Suape. Ancoramos. Não, tu não contou da baleia. Daí agora a Bruna perdeu o medo de bater em baleia. Infelizmente batemos uma baleia, mas na baleia não causou nenhum dano. Nem tirou a tinta do barco. E acho que nela também, acho que pegou um pouquinho só na quilha, é retrátil, ela deve ter entrado. Mas explica como que foi. A baleia levantou na proa, a gente tava curtindo a baleia, mas parecia... Tava só velejando. Só velejando e parecia que ela tava cruzando a nossa proa como... 200 mil fizeram. Exato. Daí ela levantou de novo no mesmo lugar. Aí eu vi que ela tava parada ali, ou quase parada, né? Aí eu virei a chave do motor só para fazer barulho e botei no piloto para desviar, mas era tarde. Daí acho que ela com o barulho do motor ela deu uma mergulhada assim, e que pegou só na ponta da quilha e acabou saindo meio que pela aleta do barco, não pegou no leme. Mas o barulho foi grande, eu tava dormindo aqui dentro e eu já saí gritando apavorado, o que foi? E o Jairo, calma, a gente pegou uma baleia. E eu, como assim? O meu coração já já comecei a suar frio. A sensação que eu tive foi tipo como se a gente pegasse um tronco no mar, que a gente já pegou vários, né? Não foi nada apavorante, nada demais, eu realmente perdi o medo. Não pegou ela em cheio, né? Eu acho que pode em algum momento poderia ter causado alguma coisa mais forte, alguma coisa pior, ela poderia ter pulado em cima do barco, poderia. Mas bem ou mal, eu já sei como é mais ou menos o que acontece, eu perdi um pouco do medo. E como a Guta mesmo diz,
Mulher, teu barco pode rolar o Monte Everest que não vai acontecer nada. Caboges é forte, Caboges é de aço.